Olá, sou Luciana do Rocio Malão e estamos aqui na Rádio Web Amor e Vida, programa Cultura com Luciana do Rocio. Eu quero dar parabéns a todas as mães, mães de crianças, mães de pet, todas as mães, né, que serão homenageadas no próximo domingo, porque o Dia das Mães começou, né, com a ideia de uma moça de uma igreja evangélica, que ela queria homenagear as mães, começou lá nos Estados Unidos, e essa ideia começou a proliferar. Porque é bom quando coisas boas, positivas proliferam, né? O mundo precisa de amor. Quero ver se os meus convidados já estão chegando. Hoje vou entrevistar Milton Rodovalho. Lembram daquele rapaz que apareceu no Balanço Geral? Que levou 12 marteladas, saiu sangrando, mas não morreu? Ele também é um artista, ele é poeta, ele é escritor, ele é artista plástico, ele é chefe de cozinha, Milton Rodovalho, daqui a pouco aqui. E também vamos receber a Kelly Varela, né? Com um projeto da ONG, se der certo, a professora Cláudia também. Boa noite, Milton. Como vai? Oi, Lu, boa noite. Peraí, não foi 12 marteladas, não. Foi uma chave inglesa e foi só uma vez, viu? Calma aí. Ah, foi uma chave. É que saiu em alguns sites que você levou 12 marteladas, mas esse pessoal da mídia sensacionalista, hein? Foi uma chave de fenda. Mas eu apareci no balanço geral, dessa eu não sabia, não. Apareci no Sim, balanço você geral. apareceu no Balanço Geral e depois eu te mando o link. Mas Sério, vamos quando que falar hoje só de coisas boas. Se puder deixar a câmera ou o celular mais perto para escutar a sua voz, porque o meu tá celular melhor? não é bom como celular de pessoa pobre, que nem eu, né? Infiltração, né? Às vezes coisa assim, rebomba, mas sabe como é que é a minha situação? Isso, Milton. Seja bem-vindo, Milton. Mas vamos começar pela sua parte artística. Você é escritor também, você cozinha bem, dá dicas de cozinha do seu canal e do YouTube, que eu já vi também. E quando e como você viu que tinha dom para ser artista? Olha, eu, quando era adolescente, criança, eu gostava de desenhar, né? Mas eu fui desenvolver o gosto para escrever livros, escrever contos, escrever poemas, quando eu tinha lá por volta dos meus 14, 15 anos, quando era adolescente, né? Escrevi o livro, estou tentando ser um escritor reconhecido, né? Meus livros, eles não vendem nada, literalmente só quem compra sou eu, né? Mas pelo menos pelo menos agora eles estão aí disponíveis na minha página do Recanto das Letras, né? O mais novo que eu fiz foi Memórias e Pensamentos de um Esquizo, e, um outro mais novo também, que não é tão novo assim, que eu estou publicando ele faz muitas vezes, que eu tento publicar por editores, eu publico por editores, mas nunca dá certo. É o Crônicas de Ravel. O livro é bem interessante, ele já recebeu boas críticas, mas ele simplesmente não vende porque eu só experimentei colocar ele para vender pela internet, sendo que eu preciso pegar umas tiragens dele, imprimir uns exemplares e colocar em livraria para vender, né? Peraí, mas fechar o quê? Tá bom. Vou fechar. Boa noite, mãe. Só um minutinho aí, mas eu vou estar com o celular aqui, viu? Vocês vão ver meu rosto ainda. Tento vender meu livro, mas pelo menos o meu livro agora mais recente, o Memórias e Pensamentos de um Esquizo, foi baixado mais de 800 vezes, né? Eu coloquei ele no site do Recanto das Letras e um canal do YouTube divulgou meus livros, né? Divulgou minha página dos Recantos das Letras e aí começou a ter mais gente baixando meu livro. Vocês procuram aí, MJR Mirotti, Mirotti com TE no final, Recanto das Letras. Vocês vão achar meus livros para baixar. E os mais bem escritos aí são o livro Crônicas de Ravel e Memórias e Pensamentos de um Esquizo. Os outros estão tudo com erro de português, com erro de digitação, estão escritos em internetês, né? Os que estão mais bem escritos são esses dois, por enquanto. Mas é isso aí. Mais alguma A pergunta, Kátia Lu? mandou aqui boa noite para gente. Boa noite, Kátia. Então, quais são os assuntos, os temas que os seus livros abordam? Conta aqui para gente.
Eu gosto muito da ideia de multiverso, de a ideia do eterno retorno do que o Nietzsche falava, né? Eu gosto muito da ideia de mostrar lá ideias de vida após a morte, né? Falam tanto no meu livro Crônicas de Ravel e no meu livro Memórias e Pensamentos de um Esquizo. Memórias e Pensamentos de um Esquizo são eu contando das vezes que eu surtado, eu fiz tantas loucuras, aconteceu tanta coisa cabulosa, tanta coisa doida que eu já fiz quando estava surtado, mas eu relato experiências também de coisas que me aconteceram quando eu estava lúcido, inclusive experiências paranormais que me aconteceram quando eu estava lúcido e quando eu estava surtado também, que está no meu livro Memórias e Pensamentos de um Esquizo. E eu relato também os meus delírios que eu já tive, as viagens erradas que eu já tive, né? Mas algumas coisas que aconteceram mesmo não foram só delírio, foram foram experiências paranormais que só quem lê lá vai entender o que eu quero dizer. Mas eu não relato tudo. No meu canal eu já falo mais a respeito de outras coisas. Eu falo de situações engraçadas. No meu livro Memórias e Pensamentos de um Esquizo, eu falo de situações muito cômicas e tragicômicas que me aconteceram quando eu estava em surto. Eu falo um pouco dos meus traumas. O Crônicas de Ravel são 3 livros em um que eu coloquei, na verdade, né? Eu tinha escrito 3 livros antes e resolvi juntar tudo num só. O Ravel é o personagem, tá como personagem principal ou coadjuvante nos 3 livros, né? Que estão no Crônicas de Ravel. O Crônicas de Ravel começa primeiro com o livro Crônicas de um Novo Recomeço, que entra muito nessa ideia de que o universo é cíclico, né? De que tudo que a gente já viveu hoje, o que poderia ter vivido e o que poderá viver já viveu antes e vai viver de novo, a ideia de eterno retorno, né? E, e o aí todos os personagens são interligados no primeiro livro. Por exemplo, o primeiro livro mostra a história de um dependente, de um criminoso que é dependente de crack, mas antes de ser dependente de crack, ele era, por exemplo, ele era só um pedreiro, era um servente de pedreiro, um ajudante de pedreiro. Só que ele começa a se envolver com crack, né? Vira criminoso e no meio desse crime, e quando vai cometer um crime, ele morre. Depois de morrer, ele passa uma temporada no inferno, no dito inferno. Depois disso, ele renasce de novo, tendo a mesma vida de antes, a ideia de eterno retorno, né? Aí, de alguma forma, a mesma coisa acontece, ele vira pedreiro, ele nasce do mesmo pai, da mesma mãe, em outro universo, no caso. Ele nasce na mesma época, vai viver a mesma vida de novo, vai fazer as mesmas escolhas burras. Só que tem uma hora lá que na hora que ele vai cometer um crime de roubar um celular e um relógio, ele não mata a pessoa, mas ele é pego pela polícia e vai preso. E quando ele vai preso, eles acabam colocando ele para ser tratado numa clínica para dependentes químicos, né? E lá ele conhece o cara que ele assaltou, mas não matou. E lá eles têm uma conversa muito filosófica sobre Deus, sobre o inferno, sobre eterno retorno que está presente na Bíblia também. E depois disso ele tem uma vida normal. Aí de novo ele morre lá pelos seus 80 anos e de novo ele renasce de novo, mas ele faz uma nova escolha. Em vez dele se envolver com drogas, ele resolve ficar longe de drogas para não terminar virando um criminoso viciado em drogas. É um exemplo que eu dou, sabe? Dessa ideia de que, por mais que a sua vida se repita, não significa que a sua vida vai se repetir com você fazendo as mesmas escolhas ou com seus pais fazendo as mesmas escolhas. Essa ideia é uma ideia de eterno retorno mais otimista do que a ideia do Nietzsche, porque o Nietzsche ele prega a ideia de um eterno retorno, que a sua vida, do jeito que ela é agora, ela vai sempre se repetir eternamente, exatamente igual. Seja, se a sua vida é só uma desgraça, ela vai se repetir sempre a mesma desgraça. A ideia do meu eterno retorno é mais diferente, bota outras possibilidades. Se a sua vida pode ser melhor, ela vai se repetir com todos os destinos possíveis. Aí você pode escolher que depende das suas escolhas, né? Ela pode se repetir de novo, mas você fazer uma escolha totalmente diferente para a sua vida não terminar no inferno, para a sua vida não ser um inferno, para a sua vida ser melhor do que era antes, tá entendendo? A ideia aí entra aquela ideia de que o universo é uma simulação também, é igual a um jogo de videogame.
morreu, você reinicia a sua vida. A reencarnação, na verdade, seria você reiniciar a sua vida de novo, você nascer da mesma mãe, do mesmo pai, e basicamente fazer novas escolhas, fazer um jogo melhor para ver se você tem um destino melhor. E se é um jogo, né, o jogo tem vários níveis, do mais fácil ao mais difícil, e você poderia escolher esses níveis que você vai jogar o jogo da sua vida, ou vai poder, ou vão escolher para você, dependendo, né, do que você topar lá. No meu livro até fala que existem espíritos, que existem entidades superiores, mas essas entidades superiores e espíritos, eles não sabem eles não acreditam em Deus, pode-se dizer assim, eles não acreditam no Deus cristão, eles não sabem nem quem criou o universo e a vida, né, eles simplesmente sabem que tudo surgiu e eles são parte disso, por exemplo. Né? Ah, que Mas legal. É, é, isso aí, isso aí, na verdade, que eu te contei dessa história do primeiro livro, Crônicas de um Novo Recomeço, é um dos 7 contos que tem nele. É um dos 7 contos que tá no livro Crônicas de um Novo Recomeço. E todos os 7 contos são interligados. Ah, sim, aí tem um segundo livro também que chama Um Reencontro com Lisa, que já entra uma questão de humor, drama no meio também, que é bem interessante. Tem uma parte lá que fala que é basicamente, como é que eu ia te explicar? Existe o Havel, o personagem Havel, que conta a história de um escritor que escreve contos e manda para uma amiga, e manda para uma amiga que depois ele começa a ter um caso. Essa amiga é uma mulher gorda e obesa, só que ele começa a ter um caso com ela e toda vez que ele manda esses contos para ela, aí o leitor desse livro vai ler os contos que o Havel escreveu para Lisa, né, que chama Reencontro com Lisa, o nome desse livro. Aí você lê a história do escritor e lê os contos desse escritor dessa história, só pra você ter ideia. E tem o livro Sonhos ou Pesadelos, esse é muita viagem mesmo. Já tem a ver com lobisomens, com homens-onça, até com um maluco, tem a ver, até entra no meio da história um maluco que acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo, e vai por aí em diante. Bom, tá por aí, esse é um resumo do Crônicas de Ravel. Agora, se você quiser perguntar mais alguma coisa, depois eu te falo do resumo do meu outro livro, se puder, mais coisas. isso, Milton, tem gente interessada. A Kátia diz que achou interessante e quer ler. O Eric Schneider deu boa noite, né? O Cláudio Cruz falou o programa muito bom, obrigada. E a Mari pergunta dessa história da martelada, que você falou que a chave defenda. Mas foi essa história que deixou você famoso na internet, né? No YouTuber, que a pessoa agrediu você. Pode contar essa história para a gente, que até o Balanço Geral contou. Conta aqui para a gente um pouco dessa história, para quem não conhece. Olha, eu tenho transtornos mentais, já fui diagnosticado como bipolar, borderline, mas o último transtorno que me diagnosticaram para valer foi esquizofrenia. Eles acreditam, e a minha psiquiatra acredita que eu também tenho autismo leve, mas aí ela só desconfia, ela não deu muitos detalhes sobre isso ainda, ela está examinando ainda, tem que consultar com ela. Mas, assim, na época, eu acreditava, meus pais acreditavam que eu tinha transtorno bipolar, e aconteceu o seguinte, naquela época, lá quando eu morava em Paragominas, no Pará, eu tinha uma amiga que vivia contando para mim que ela e a mãe dela apanhavam muito do pai, né? O pai dela batia muito nela e na mãe dela. Eu ficava muito indignado com isso, né? E quando eu parei de tomar meus remédios, eu tomei as dores delas e resolvi bancar o justiceiro, né? Cheguei um dia lá, quando eu estava muito surtado, eu tinha me envolvido em muitas confusões a noite toda. Cheguei na loja desse cara aí, que era uma loja que conserta eletrodomésticos, né? E comecei a conversar com ele, a gente discutiu, ele veio, e a gente começou a brigar, eu enchi ele de porrada, e no meio dessas porradas ainda mordi a orelha dele. Deu uma rasgada bruta, não cheguei a arrancar a orelha dele, mas rasgou a orelha dele, deu uma mordida que machucou muito, né? Eu estava totalmente surtado e peguei as duas dela. Só a briga só foi separada porque as filhas dele e a mulher dele separou nós, né? Eu fui para casa, a minha mãe viu que eu estava muito agitado, ela já sabia do que tinha acontecido, porque notícia ruim chega rápido, né? As pessoas aí,
Ela sabia do que tinha acontecido, viu que eu estava surtado e falou para o meu irmão me acompanhar, né? O meu irmão me acompanhou. Quando ele estava me acompanhando, eu não conseguia ficar quieto em casa. Eu estava numa crise maníaco-psicótica, né? Como eu estava muito inquieto, eu resolvi sair para andar. E eu passei pela casa desse cara de novo e estava lá ele dando uma entrevista, né, para a TV local, falando que era de uma seita chamada satânica. Ele falou assim, esse cara é de uma seita chamada satânica. O cara estava fazendo a minha caveira, né? Aí eu cheguei lá, falei umas coisas de louco, umas coisas até que faz sentido, mas como eu estava surtado, parecendo um nóia, todo mundo pensou ou que eu era louco ou que eu era um drogado, né? Eu falo umas coisas lá que faz até sentido, quem viu o vídeo, vê. Aí na hora que eu falo que esse cara se faz de santo, mas chega em casa, bate na mulher e nas filhas, ou seja, esse cara age igual um demônio, né? Quer ir na igreja, né? O cara ficou puto da vida quando eu cheguei lá e falei que ele espancava a mulher e a filha, né? E as filhas. O que aconteceu? Ele pegou lá a chave inglesa, veio para me acertar, né, e aí começou o confronto. Eu fui e comecei a brigar com o irmão dele, que estava com o martelo, e esse cara que estava com o martelo acertou meu irmão pelas costas. Ele teve traumatismo craniano, não sei como é que ele não caiu desmaiado. Depois os dois vieram para cima de mim. O cara que estava com o martelo veio para cima de mim, eu defendi umas marteladas, até consegui dar um soco na cara dele, um chute nele, mas isso nem foi mostrado no vídeo. O pessoal estava muito desesperado lá. E teve uma hora que eu me distraí, que o cara que eu tinha mordido a orelha veio e me acertou a chave inglesa bem na testa. É por isso que eu tenho essa cicatriz aqui. Tá dando para ver a cicatriz, né? Sim. Então não foi martelada, foi chave de fenda. Das 12 marteladas, você se defendeu. Você se safou das 12 marteladas, mas aconteceu isso com a chave de fenda, foi isso? Foi uma chave inglesa, não foi chave de fenda. Chave de Ah, fenda é outra inglesa. coisa. O cara me acertou lá e eu não caí, continuei em pé, não desmaiei. É que eu falei aquelas pérolas. O cara pode me acertar, mas não pode me matar porque eu disciplinei minha mente, né? Aí aquilo ali ficou marcado. Aí aquele vídeo foi filmado, de início não foi parar no YouTube, mas lá por volta, eu acho que foi o que? Início de 2007, ele parou no YouTube e a minha fama começou a se espalhar, né? Em 2010 o vídeo viralizou no YouTube, um monte de gente me crucificava no YouTube, o vídeo foi parar em vários canais do YouTube. Eu consegui eu fazer o YouTube mandar tirar a maioria dos vídeos, só que sobrou um vídeo que ele sempre upava e que continuou muito tempo no YouTube, né? Ficou com mais de 800 mil visualizações. Os outros vídeos tudo tinha dado mais de 1 milhão de visualizações. O meu vídeo lá que me deixou famoso tinha dado mais de 1 milhão de visualizações. Eu tinha virado um meme, eu tinha viralizado por volta de 2010 a 2011. Vocês só não encontram esses vídeos com mais de 1 milhão de visualização porque eu mandei tirar tudo, né? E o último vídeo que eu não consegui mandar tirar porque o YouTube estava com frescura, eu só consegui fazer o vídeo tomar restrição de idade, né? Depois disso, eu conversei com o dono do canal tirou o vídeo, mas você encontra esse vídeo famoso meu aí, mas é com 5 mil visualizações, você encontra pedaços dele, a parte violenta que está aí com 70 mil visualizações, a parte que só mostra tomando a porrada na testa. O povo virou meme, sabe? Aí o que aconteceu? Mas os vídeos lá que mostram, eu mesmo, quando descubro que tem vídeo meu, eu sempre denuncio para tomar restrição de idade e o vídeo não crescer. O vídeo não cresce quando toma restrição de idade, sabe? Aí o que aconteceu? Postaram esse vídeo no Facebook, teve mais de 1 milhão de visualizações, eu ameacei a página do Facebook de processo, o cara, não, vou tirar, tirou o vídeo do ar, e depois o que aconteceu em 2021, viralizou um pedaço do meu vídeo famoso, bem no TikTok. Só que viralizou só as partes que eu falo coisas bonitas, as coisas interessantes. Só viralizou praticamente a parte que me faz ficar com a moral lá para cima. A parte que eu falo, cara, bate na mulher, bate nas filhas, e chega na igreja, se faz de santo, e age igual um demônio, por isso que eu bati nele, não sei o quê. Essa página aí, no TikTok eu ganhei um monte de fãs que me aplaudiram, porque no YouTube, quando vi um vídeo completo, a maior parte das pessoas me crucificavam no YouTube e no Facebook. Parece que elas não prestavam atenção na parte que eu falava, o cara bate na mulher e bate na filha, por isso que eu dei uma lição nele, sabe? O mais estranho, sabe o que é o mais cabuloso de tudo? Sabe? Mesmo com tudo isso, quando aconteceu na época,
quando o vídeo aconteceu em 2006. Em 2007, quando eu voltei à lucidez, eu ainda procurei esse cara que eu tinha mordido a orelha e fiz as pazes com ele. E ele me contou, olha, eu perguntei, mas você batia mesmo na sua mulher? Pode falar, Daniela. Ele falou, olha, eu e a minha mulher, a gente caía no tapa um com o outro. Ou seja, ele agredia ela, mas ela também agredia ele. Depois eu fui ficar sabendo que, de início, ele agredia muito ela e depois a mulher começou a revidar, né? Mas ele estava errado de qualquer forma, né? Eu pensei, então ele mudou, né? Porque o que me levou a fazer as pazes com ele foi quando eu vi ele e eu vi, não, esse cara mudou. Eu passava na casa dele e vi ele parecendo tratar, que ele parecia tratar tão bem os filhos, as filhas. Não, o cara mudou, vou fazer as pazes com ele. Me deu uma crise de consciência. O pior é que no TikTok, depois que eu fiz o meu perfil no TikTok, já vieram me falar que ele continua a mesma pessoa sendo maltratando as mulheres com quem em casa. Ele divorciou daquela mulher, casou com outra e depois continuou maltratando ela também. Isso aí me deixou muito indignado, saber uma coisa dessa aí. Eu não confirmei se é verdade, mas eu não duvido que seja, sabe? Porque esse tipo de homem é muito difícil de mudar, esses homens que são agressores de mulheres. Ainda mais o cara que é crente, o cara é aquele conservador, né? Ele precisa de terapia para mudar, muita terapia, ou então de muita porrada para deixar de ser ruim, sabe? Temos aqui uma pergunta da Kátia sobre o multiverso. Você acha que é parecido com a reencarnação? Eu acredito que existe sim um multiverso e que a vida após a morte não precisa ser necessariamente você reencarnando no futuro. Você pode reencarnar em um universo paralelo, sabe? Pode acontecer, inclusive, por exemplo, você está aqui conversando com. Você tem uma vida tipo de 80 anos, você vive até os 80 anos, você morre e acorda num corpo em que você tem 8 anos. Você acorda num clone seu de outro universo paralelo que você tem 8 anos. Você vai estar num corpo de você mesmo, numa versão sua, de um menino de 8 anos, mas você vai ter a cabeça de um velho de 80. Você vai ter muito conhecimento. Isso é algo que eu acho possível também acontecer. Você teria um tipo de vida eterna, né? Se você sempre. É aquilo que eu costumo falar: a vida é um sonho. Toda vez que você morre, você acorda em outro sonho, outra vida, outro mundo, outro universo, onde você vai viver e morrer, para depois acordar de novo em outro mundo, outro universo, outro sonho, onde de novo você vai viver e morrer, para de novo acordar em outro sonho, outro universo, outro mundo. Vai sendo sempre assim. A sua consciência se transferiria após a morte, tem essa ideia que, inclusive, tem um cientista, que é neurocientista, fala nessa mesma ideia. Eu já pensava nessa ideia antes dele publicar o livro dele a respeito dessa ideia, que chama-se biocentrismo. Procurem no Google depois saber biocentrismo e vida após a morte, de Robert Lanza. O cientista chama-se Robert Lanza. Depois vocês procuram saber isso aí. Tem um filme, tem uma série de TV que fala muito sobre esse tipo de vida após a morte, que chama The Way. DOA. D-O-A. Depois vocês procuram, tá na Netflix, vejam essa série que ela é muito interessante, ela toca muito nessa ideia de vida após a morte. Eles passam uma ideia de você vai morrer e sua consciência vai ser transferida para outro universo sem, é, sem ser exatamente reencarnação ou céu ou inferno, tá entendendo? Mas que, de alguma forma, sua consciência vai ser transferida para outra versão sua de outro universo paralelo e ficaria duas consciências no mesmo corpo. Pode ser, aí eu costumo dizer o seguinte: é como se seu corpo fosse um carro. O consciente é o motorista, o subconsciente é o passageiro. Se a sua consciência for para outra versão sua de outro universo, né, ela ela vai tomar conta do banco do motorista ou então ficar no banco do passageiro. Mas o que acontece, o que pode acontecer é dela trocar o banco do passageiro pelo do motorista e ficar controlando esse corpo de outra versão. Aí sua consciência daqui controlaria o corpo seu de outra versão, de outro universo paralelo. Vocês teriam que entrar num tipo pode-se dizer, teria que ser duas consciências no corpo e teriam que revezar quem dirigiu o corpo, tá entendendo? Ou então elas poderiam se tornar uma só também, dependendo dos casos. É outra ideia tá, que fala sobre isso na série The O. Eu me apaixonei pela série The O. Né? Eu gosto muito dessa série. Bem Pode falar. interessante.
E no seu canal eu também vi que você ensina a cozinhar, você faz uns pratos, assim, práticos e deliciosos. Como é que você descobriu que também tinha o dom para cozinha? Como é que você vê, o paralelo, da cozinha com a literatura e com as outras artes? Que nem aqui no programa tem aqui, né, no canal tem o programa Cozinhar é Arte. Como você vê, como você descobriu o seu dom para culinária? Conta aqui pra gente. Olha, por volta dos 11 anos, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi macarronada. Por volta dos meus 11, 12 anos, eu aprendi a fazer macarronada. E era muito fácil fazer. Comecei fazendo macarronada, aprendendo a fazer macarronada. Eu fazia muita macarronada, depois eu comecei a fazer pão com massa, com farinha de trigo, né? Eu fazia uns pão caseiro. Depois eu fui crescendo mais, minha mãe foi ensinando. Aí quando eu fui ver, por volta dos meus 20 e poucos anos, já sabia fazer arroz, feijão, fazer carne, caçado de panela, fazer lasanha, fazer pizza, né? Dos meus 20 aos 30 anos já sabia. Até antes dos meus 20 anos eu já sabia fazer pizza, só para você ter ideia. Eu vi, ser cozinheiro não é algo difícil, ser cozinheiro, é só você seguir a receita, né? Hoje em dia, se você quiser aprender uma receita, você coloca um vídeo no YouTube, segue a receita passo a passo que você cozinha. Não é difícil não ser cozinheiro. Só precisa ficar atento à panela ou ao forno para não queimar, né? Tem que ficar bem atento, não é algo fácil. É só tem que ter prática, é claro, também. Eu já pratiquei bastante. Né? No meu canal tem vídeo de comidas que eu faço na roça, quando eu vou lá para a roça que a gente tem no Pará, a maior função minha é ser o cozinheiro, para deixar meus pais ir para fazer o resto do trabalho na roça. Mas eu faço outros trabalhos da roça também, sem ser o cozinheiro também, né? Aí eu cozinho, faço a comida e outras coisas que eu faço lá é também ajudar a levar máquina, ir na cidade para ver outros pepinos. Mas assim, outra coisa que tem outros tipos de vídeo de coisas que eu cozinho que tem é pão sem glúten, que eu faço também, né, que eu ponho lá no meu canal do YouTube, e uns pão de frigideira, pão bem simples de fazer mesmo, sabe? Tem lá no meu canal, depois alguém que quiser dar uma olhada lá, procura aí, Milton Rodovalho, Milton Rodovalho no YouTube, que vocês vão achar meu canal. Eu não tenho página no Facebook, eu só tenho página no TikTok e no Instagram, entende? Então, é isso aí. E o pessoal pede receita para você? Qual que é a receita mais pedida para você ensinar o pessoal aí no YouTube? É o pão sem glúten, né? Tem um vídeo que eu fiz do meu pão sem glúten lá, que deu umas 36 mil visualizações. Eu fiquei até encabulado, né? Tem muito vídeo meu que eu mostro só o pão lá. Eu não mostro eu fazendo o pão, eu só mostro o pão depois de feito e deixo a receita na descrição para ler, né? Eu não, meus vídeos eles são muito amadores. Eu não sou um streamer, eu não sou um influencer profissional que faz vídeos profissionais e nem contrato ninguém para fazer. O YouTube, para mim, o TikTok é só um mero hobby para passar o tempo. Eu gosto de gravar vídeos para expor minhas ideias, eu não falo muito bem direito, eu não falo tudo direito quando eu vou gravar vídeo ao vivo, ou quando eu vou gravar vídeo em off, eu não falo tudo direito. Tem muitas vezes que eu engulo as palavras, né? Mas eu consigo até me expressar no geral bem, eu consigo ser bem entendido no geral, quando eu falo das minhas ideias, e falo da minha vida, né? Esse É interesse isso. na receita do pão sem glúten é porque você tem alergia ao glúten? Você conhece alguém que você gosta que tem alergia? As pessoas pediram. Como é que surgiu essa ideia do pão sem glúten? Eu tenho uma doença no intestino chamada doença de Crohn, que é uma inflamação intestinal que causa diarreia, dor abdominal. Aí teve uma vez que eu li que quem tem doença de Crohn ficar sem comer glúten ia melhorar muito o intestino, né? O cara ia fazer a doença de Crohn entrar em remissão. Eu fiquei uns 6 meses sem comer glúten, mas não adiantou nada, né? Aí depois eu fui fazer exame para ver se eu tinha intolerância a glúten, a lactose eu não tinha também. Então, segundo os médicos, se você tem doença de Crohn, mas você não tem intolerância a glúten nem intolerância à lactose, você pode comer glúten, você pode tomar leite e comer queijo, essas coisas, né? Então eu peguei, só que eu acostumei a fazer o pão sem glúten, como ele é muito gostoso, eu faço de vez em quando. Eu já fiz mais vezes lá em casa, mas eu faço lá em casa. Aí ele fica gostoso.
Às vezes eu acho que ele é mais gostoso que o pão francês e que o pão de trigo, sabe? Dependendo do jeito que você faz o pão sem glúten, sabe? E Ah, muito bem. é isso, né? É, eu tenho que tratar essa doença de Crohn. Eu tentei ficar sem glúten, não adiantou. Agora eu estou tentando só com medicamento mesmo para a doença de Crohn. E no seu canal do YouTube também tem artes marciais, né? Qual o seu interesse em artes marciais? Como começou? Quais tipos de artes marciais você pratica? Conta aqui pra gente. Olha, eu já treinei artes marciais, mas eu nunca fui um praticante que desenvolveu muito nas artes marciais. Os vídeos, eu tinha eu tinha um outro canal no YouTube que eu apaguei, tinha mais vídeos de demonstrações de artes marciais. Quando eu estava surtado, eu gravei vídeos de demonstrações de artes marciais que estão até hoje em canal de outras pessoas no YouTube que era para que uma vez eu surtado, eu gravei vídeos de demonstrações de artes marciais e colocaram no YouTube e o povo me zoa até hoje nesses vídeos de artes marciais, sabe? Mas assim, eu não sou um profissional em artes marciais. Né? Treinei, eu treinei um tempo, mas treinei algumas artes marciais, não foram muitas, mas eu nunca me especializei em nenhuma, sabe? De vez em quando eu gravo algum vídeo dando socos nesse novo canal do YouTube, fazendo exercícios físicos, tipo barra fixa. No meu canal do YouTube vocês encontram lá alguns vídeos de eu dando socos no ar, só para fazer socos bem rápido. Até hoje eu consigo dar socos bem rápido, mas é que eu treinei muito esse tipo de soco, né? Eu dou de 6 a 7 socos por segundo, isso não é algo impossível. Boxeadores de verdade dão 5 socos por segundo, ou dão 7 socos por segundo. É uma questão de técnica, né? Não é algo complicado de fazer isso aí também. Não é lá grande coisa. Agora, se eu conseguisse dar 10 socos por segundo, aí sim eu achava que era bem rápido em socos mesmo. Eu não estou nesse nível ainda, não, sabe? Se eu estiver dando conta de dar 6 socos por segundo hoje, eu já me considero bem rápido. Né? Mas um boxeador profissional, ele consegue dar em média 5 socos por segundo, se ele for dar socos. Né? Mas eu não treino, eu inclusive preciso voltar a treinar para melhorar a minha insônia, mas as artes marciais que eu treinei, a primeira arte marcial que eu treinei foi karatê 1 ano, quando eu era criança. Depois eu treinei capoeira badá uns 6 meses em Uberlândia, quando eu mudei para Uberlândia. Depois eu fiquei um tempão sem treinar artes marciais. Daí eu conheci o Kung Fu Shaolin, treinei Kung Fu Shaolin por uns 3 meses, mais ou menos. Depois, isso quando eu morava em Catalão, treinei 1 mês de Taekwondo, não gostei de Taekwondo. Né? Depois eu mudei para Patrocínio, eu conheci o Sanda, que é o boxe chinês, que é um tipo de Muay Thai chinês, um tipo de Muay Thai misturado com judô, que eu treinei numa academia em Patrocínio quando eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos. Aí eu mudei para Paragominas, eu treinava esporadicamente, tinha dias assim que eu ia treinar um pouco de boxe chinês, que eu ia treinar, mas eu nunca treinei mais de mesas direto, sabe? O boxe chinês que eu treinava em Patrocínio, eu treinei uns 6 meses. Eu fiz o Sanda, que eles falam também, né? Boxe chinês, Sanshou, Sanda são a mesma coisa. Ah, tá, tá. Eu vou ali para fora. Assim, eu entendo, porque de vez em quando a minha mãe também me chama, né? Ela tem Alzheimer e de vez em quando ela também me chama, então Não, é eu que eu tô entendo falando também. aqui, para não conversar alto demais aqui, eu vou ali para fora, fica melhor para a gente conversar. Ah, eu entendo também que meus pais são Eu idosos, né? faço Eu até tive que isso. fechar a porta porque a minha mãe está dormindo. E idoso precisa meio de silêncio, né? Daí eu fechei a porta para ela não escutar a minha voz, que ela pode acordar. Peraí, tá escuro aqui. Peraí, deixa eu acender uma luz Isso, só aqui. acender uma luz para as pessoas verem, né? A sua expressão facial. Vamos esperar o Milton acender a luz. Peraí, deixa eu só caçar o interruptor. Achei. Pronto. Isso. Vou trancar aqui. Vamos esperar o Milton se acomodar no novo local. Pronto. Já estou aqui de fora, só deitar numa rede ali. Eu vou ficar aqui Sim. na. É aquela Peraí. rede que você grava os vídeos, né? Que tem uns vídeos que se grava numa rede, seria essa? Eu estou na chácara da minha avó. Ah, Pronto, ainda bem que eu tinha carregado até 90% a bateria. Dá para conversar bem. Você está me ouvindo bem, Lu?
Sim, estou ouvindo, acho que os nossos ouvintes também estão ouvindo. E qual que é a ligação que você vê Não, calma entre aí, deixa eu te literatura. contar mais, só um minutinho. Ah, sim, pode contar, fica à vontade. Em Paragominas eu treinei um pouco de boxe chinês, cheguei a treinar um dia de Muay Thai, não gostei. Aí eu mudei para Ceilândia, Maranhão, né? Isso foi mais ou menos o que uns 7 anos depois eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Eu treinei 3 semanas de Jiu-Jitsu, só que eu queria ter continuado, mas eu não estava bem psicologicamente, eu estava passando por muitos problemas emocionais, então não continuei treinando, né? Então foi isso. Essas foram as artes marciais que eu treinei, mas é aquilo que eu disse, eu nunca me especializei em nenhuma. Mas já aconteceu situações de briga de rua que eu fiquei até pasmo com o que eu fiz. Eu já desarmei um cara que veio me esfaquear. Não foi uma coisa bem estilo Steven Seagal, o cara veio me esfaquear, eu dei um chute no peito dele e a faca, e ele saltou a faca. Aí depois foi um dia muito louco esse aí. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Pode perguntar agora, Bu. É, artes marciais, elas são excelentes para a gente se defender, né, num mundo tão violento. Eu fui assaltada uma vez em 2017, onde o ladrão pulou da moto e pulou em cima de mim, né? Se eu tivesse, de repente, alguma arte marcial, talvez isso não teria acontecido. E qual é a ligação que você vê entre literatura, culinária e artes marciais? Tem alguma ligação? Como você vê a união dessas três artes juntas? Conta aqui para gente. Olha, eu até agora não escrevi nada sobre culinária. É mais os contos, as histórias que eu escrevo, eu narro, eu narro, eu narro lutas, narro porradaria também, né? Eu narro sobre como é que é luta, sobre defesa pessoal. Eu faço algumas narrações que envolvem luta e pancadaria no meio, que envolvem ação, né? Mas eu nunca escrevi nada sobre receita de. A única coisa que tem que eu já escrevi foi receita de comida e coloquei essa receita na descrição de na descrição de vídeo do YouTube. Só isso. Quando eu escrevi sobre culinária. Mais nada. Ah, eu entendo. E você morou em diversas partes do país, aqui Brasil. Quais as partes que você morou e como elas foram importantes para você na literatura? Como elas foram importantes como bagagem para você na literatura? Conta para gente. Olha, quando eu era criança, é, uma das, quando eu era criança eu morei já em Perdizes, já morei em Vazante, já morei em Patos de Minas. Depois, no início da adolescência, eu mudei para Uberlândia. Depois de Uberlândia, eu mudei para Patrocínio, Minas Gerais. Depois de Patrocínio, Minas Gerais, eu mudei para Catalão, Goiás. Em Catalão, depois de Catalão, Goiás, eu mudei para Paragominas, Pará. Aliás, mudei para Patrocínio de novo. Depois de Patrocínio, eu mudei para Paragominas, Pará. E depois de morar no Pará, eu mudei para Ceilândia, no Maranhão, que foi as últimas vezes que eu mudei, né? Mas eu comecei a escrever mesmo, as inspirações que eu tive para escrever livros foi quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, que eu conheci o RPG, né? Eu jogava RPG, né, com meus amigos, né? Aí aquilo me deixava inspirado. Eu jogava, por exemplo, o livro Vampira Máscara, um RPG chamado Vampira Máscara, eu jogava o RPG Lobisomem Apocalipse. Aquilo ali foi influenciando eu a querer escrever coisas sobre aventuras, sobre coisas paranormais. Foi aí eu via muitos desenhos, na época eu gostava de ver MIB, Homens de Preto, né? Teve inspirações de filmes também que eu via, tipo O Senhor dos Anéis, né? Tipo filmes filmes tipo Highlander também me inspirou mais a escrever. Eu não tive inspiração para escrever muito lendo livros, eu tive mais vendo filmes, para falar a verdade. Mas eu lia livros também, eu lia contos. Eu não era assim, com meus 14 anos eu não lia muito, mas eu lia alguns livros de vez em quando. Eu só não lia mais porque meus pais não gostavam de comprar livros para mim. Quando eu lia livro, eu lia mais na biblioteca da escola. Às vezes o professor estava dando aula, eu pegava um livro na biblioteca da escola e ficava lendo o livro, né, na sala de aula sem atrapalhar ninguém, né, e sem atrapalhar os outros e sem atrapalhar o professor. Eu só ficava na minha lendo o livro, né. Às vezes eu ia na biblioteca da escola e lia, né? Eu não conhecia biblioteca pública na época, para mim isso. Na época, se eu conhecesse, eu lia, né? Mas assim, eu lia mais livros na escola e lia alguns livros que eu conseguia emprestados, né? Lia alguns,
Foi assim, né? Que foram inspirando também, né? Que deu uma força para inspirar. Mas muito das Isso. inspirações que eu tenho para minhas escritas é a minha própria vida, né? Pode falar. Sim. Você é do ramo hoteleiro também, né? Dizem que hotelaria é uma arte, a arte de receber bem. Como você vê essa ligação com a hotelaria, literatura, e outras artes em geral? Conta aqui pra gente. Olha, até hoje eu não escrevi nada que envolva hotéis. Em alguns livros meus eu tenho algumas cenas de. Eu conto sobre um personagem meu vai e dorme no hotel, mas eu não dou muitos detalhes sobre isso. Né? Sobre hotelaria, eu trabalhei com hotelaria, mas é o seguinte, eu era porteiro de um hotel, de um pequeno hotel que a gente tem em Patrocínio. Eu era porteiro lá, trabalhava nesse hotel, só que eu era muito imaturo, eu não tinha condição de ser o gerente do hotel, de ajudar a gerenciar o hotel. Eu era o porteiro e recebia o dinheiro, né? O hotel até que dava para receber uma boa grana, meu pai cuidava mais da grana, mas de vez em quando a gente tomava uns calotes, isso me deixava com muita raiva. Se você for trabalhar com hotel, pensando, você tem que ter muita paciência, né? E de preferência cobrar sempre adiantado. E meu pai nem sempre gostava de cobrar adiantado. Isso que a gente fazia a gente tomar o calote. Isso eu ficava muito indignado com isso. Eu queria sempre cobrar adiantado, mas eu obedecia meu pai, não precisa cobrar dele agora não. Né? Aí o que aconteceu? Né? Eu fiquei trabalhando no hotel dos meus 18 até os meus 19 anos e pouco, né? Com meus 19, os meus. Não, peraí. Não, foi 18, né? Eu acho que eu tinha. Peraí. Foi dos meus 18 aos 19 anos, aos 19, quase 20 anos que eu fiquei trabalhando no hotel. Né? Mas depois Depois o que foi que houve? Eu mudei para Paragominas, né? Eu acho que eu fiquei no máximo 2 anos trabalhando no hotel da minha família, né? Eu não me lembro direito agora, mas foi no máximo 2 anos, né? A gente mudou para Paragominas, aí meu pai alugou o hotel para um senhor que é amigo dele. Só que esse senhor começou a ficar com Alzheimer, né? Ele é mais velho que meu pai, ele está com Alzheimer, ele não está dando conta de cuidar mais do hotel. E como por enquanto meu pai não conhece ninguém para quem ele vai alugar o hotel, ele deu essa ideia de eu ir cuidar do hotel pessoalmente, aproveitando que eu estou lúcido há quase 4 anos, me medicando, estou aí de boa. Esse vai ser um novo desafio, né? Tomar uma responsabilidade na vida e cuidar do que é meu também, né? E do que um dia vai ser totalmente meu ainda. Né? Vamos ver se eu vou estar pronto para essa, né? Aí Isso mesmo. o hotel lá agora precisa de reformas. Não precisa de umas reformas tão grandes, mas precisa de algumas reformas para ele ficar minimamente viável para funcionar, sabe? Pode falar. Isso. E vamos perguntar para os nossos ouvintes, telespectadores. Alguém tem pergunta para fazer com o Milton? Senão a gente vai encerrar aqui o programa. Se ninguém tiver pergunta. Milton, aí no final, dê a mensagem final. Qual a mensagem que você dá para os adolescentes, os jovens, as crianças que sonham em ser youtubers, como você é, escritores, e deixa aí as suas redes sociais para o pessoal que está escutando seguir você. A mensagem final que você dá, qual seria? Olha, se você quer ser escritor no Brasil, ou um escritor famoso no Brasil, é uma coisa muito difícil você ser um escritor famoso no Brasil. Não, escreve mais para você se sentir realizado, sabe? Publica seus livros, deixa. Você corre atrás do seu sonho, tenta virar um escritor famoso, mas não se preocupe se você não conseguir virar, né? Se você não ser reconhecido, né? Porque é difícil essa vida de escritor, ainda mais no Brasil, que o povo não tem muito costume de ler. Mas você pode virar um escritor do meio underground, né? Que alguém pode querer te conhecer seus livros, ler seus livros, né? Que já é alguma coisa, né? Hoje em dia as pessoas não compram muito, elas preferem ler pelo Kindle, né? Então você pode deixar seu livro para baixar. Se eu não me importaria de ter meu livro baixado 1 milhão de vezes. O que eu gostaria mesmo é do reconhecimento. Não se preocupe muito com a ideia de receber dinheiro sendo escritor. Se você for um escritor, se preocupe mais com a ideia de ser reconhecido, sabe?
Eu, por exemplo, já baixei livros gratuitos, então eu não espero que também os meus sejam só vendidos para me dar dinheiro, né? Se puderem baixar eles também gratuitamente, pode baixar. E se você quer ser youtuber, ser um youtuber famoso, vamos ser realistas. Se você quiser ser um youtuber com a fama do Felipe Neto aí, muito conhecido, esquece isso, viu? Vamos ser realistas. Isso aí é coisa para poucos. Você tem que ter muita sorte. Isso não depende muito do seu esforço, depende mais da sua sorte do que do seu esforço. Então, e também isso, se você quer ser um escritor famoso, o mundo depende mais da sua sorte do que do seu esforço. Isso que é o fato. Então, não se iludam muito com isso, jovens. Né? Você pode escrever por prazer, ter um canal no YouTube por prazer também, só como hobby, escrever como hobby também. Né? Se um dia acontecer de você ficar famoso, nossa, muito bom, né? Mas isso aí é difícil. Vamos ser realistas. Né? Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Né? Outra coisa que você pode fazer é sobre escritor. Já falei agora minhas redes sociais. Né? Se vocês quiserem me achar no Instagram, procurem Milton de Jordânia. Né? Se escreve lá. Vocês procuram Jordânia com acento tio no ar, né? No Jordânia. Mas se vocês quiserem procurar, vocês procuram lá, @Milton de Jordânia, escrito tudo pequeno e sem o acento no tio. Vocês procuram lá. Qualquer coisa, a Lu deixa no link aí do vídeo depois as minhas redes sociais. Eu no TikTok estou como Milton Rodovalho, né, vocês procuram lá. No Instagram, quer dizer, no YouTube eu também estou como Milton Rodovalho, vocês vão achar lá no YouTube meu canal chamado Milton Rodovalho, mas se vocês digitarem lá Guardião Universal, logo vai aparecer um monte de vídeos que eu participei, de podcasts, vai aparecer alguns vídeos que eu participei de outros canais e vai aparecer o meu canal também, que vocês vão achar fácil o meu canal, se vocês digitar Guardião Universal. E no Guardião Universal já mostra lá as minhas outras redes sociais para vocês encontrarem. E tem uma rede social minha, que é a rede social só de escritores, né? Que é o Recanto das Letras, né? Você procura lá o meu pseudônimo, que é MJR Mirotti, que vocês acham lá no Recanto das Letras. Só digitar no Google, MJR Mirotti, Recanto das Letras, que vocês vão achar meu nome. Então, vocês procuram Milton José Rodovalho Moreira de Lima no Google também, que vocês acham minhas redes sociais. É simples isso aí. Bom, e é isso, né? Mais alguma coisa, Lu? Não recebemos pergunta. Agradecemos a sua presença, Milton, né? Que você é artista multifacetado, né? Artes marciais, culinária, literatura. Parabéns pelo seu trabalho e até o próximo programa. Sigam artista Milton Rodovalho nas redes sociais. Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom final de semana, Milton. Bom final de semana, Mari. Kátia, que esteve aqui, Eric, a todos, bom final de semana. Tchau, tchau. Só apertar no botão vermelho. Tchau.